E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, Café com Fertilidade. Quem conhece o quadro, a gente responde as perguntas que vocês mandaram. Se inscreve no canal e bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Bora lá, pessoal. A gente separou duas perguntas. A primeira é para eu falar de uma coisa super importante, que é a reserva ovariana. A gente tem vários vídeos no canal, mas eu queria reforçar aqui a importância de você conversar com o seu ginecologista para medir a reserva ovariana. O que é a reserva ovariana, Luiz? Vou aproveitar a pergunta da pessoa aqui para falar um pouco mais sobre reserva. Vamos lá, então. A Ana Caroline perguntou o seguinte. Só para lembrar vocês um pouquinho, para vocês vão entender a pergunta, a gente gravou um vídeo mostrando vários folículos antrais no ovário da paciente, ou seja, quantos folículos a paciente tinha no ovário. E aí vocês vão entender a pergunta da Ana Caroline, que é a seguinte: o meu tem um monte desses. Ou seja, está dizendo que o ovário dela tem bastante desses folículos. Eu estou tentando há 3 anos, mas não consigo. Mas vai dar certo. Então, ela não perguntou muita coisa aqui, ela mais que posicionou ela. E uma coisa importante, ela tem 3 anos de tentativa. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, queria falar um pouco sobre reserva ovariana. Primeiros 3 anos de tentativa, quanto mais tempo a paciente tenta engravidar, menor a chance dela engravidar em casa e menor a chance dela engravidar durante os tratamentos também. Então é bem importante, quanto mais tempo demora para procurar a ajuda de um profissional, menor a chance dos tratamentos darem certo. Então isso é super importante para falar um pouquinho aqui. E tem basicamente 2 formas da gente medir reserva ovariana. A primeira, a gente conta quantos folículos a paciente tem durante a menstruação, o que a gente chama de contagem de folículo antral. O que é isso? Do primeiro ao terceiro dia a gente faz um ultrassom transvaginal e a gente conta quantas bolinhas a paciente tem no ovário. E isso é um excelente marcador ali de quanto tempo a paciente tem no ovário, se está compatível com o ovário dela ou não, se está compatível com a idade e se tem algum marcador de que o ovário dela está um pouco mais acelerado do que o normal, tá bom? Então é bem importante saber como medir a reserva ovariana. Então tem basicamente 2 tipos: a contagem de folículo antral, que são essas bolinhas. Vou tentar ver se a gente consegue pôr alguma foto aqui para vocês dessas bolinhas que aparecem no ovário, e também um hormônio chamado de hormônio antimileriano que dá para fazer no sangue. Então esses são os 2 principais formas de medir a reserva ovariana. A outra grande pergunta é quando medir a reserva ovariana. É muito difícil a gente definir, porque não é sempre que precisa, mas basicamente a paciente, se for demorar muito para engravidar, ou se ela tiver algum fator de risco importante, ou a gente sempre fala entre os 30 e 35 anos de idade, todas as pacientes mereceriam medir a reserva ovariana para ver se está tudo certinho, tá bom? Então essa é a pergunta da Ana Carolina. A conclusão da pergunta dela é que provavelmente ela não tem nenhum problema de reserva ovariana, mas o mais comum de se pensar é se ela tem um ciclo menstrual regular ou não, porque ela pode ser uma paciente chamada de ovário policístico. O ovário policístico é um grande problema para poder engravidar e normalmente as pacientes têm mais dessas bolinhas, tem um monte deles, o que leva a paciente a ser anovuladora crônica hiperandrogênica. A gente também, de novo, quem tiver dúvida de ovário policístico, quem quiser tirar alguma dúvida, põe aqui, escreve aqui pra gente, comenta, que a gente fala um pouquinho para vocês aqui, um pouco mais sobre o ovário policístico, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta do café de hoje, que é a seguinte. A Tata Inovais perguntou o seguinte: mesmo com o uso de oestrogel e primogina, 4 por dia. Então vamos lá, o que ela está tomando? Ela está tomando oestrogel. O que é o oestrogel? É um estradiol transdérmico na pele, que passa, é um creminho que a gente passa na pele. E o primogina também é um estradiol via oral, 2 mg de estradiol via oral. Os 2 juntos são estradióis, ou seja, são estradiol, numa dose muito alta. Então ela está usando 8 mg de primogina. Eu não sei quantos pumps do estrogel ela está usando, mas se ela estiver usando uma a cada 4 horas, ela está usando mais 4 mg. Ela está usando 12 mg por dia, o que é uma dose bem alta. Ovulei e até que foi cancelada pela segunda vez. O que pode ser? A pergunta é bem boa, porque você tem que conhecer ciclo menstrual, né? Bastante coisa do controle do ciclo menstrual para tentar responder. A primeira coisa que vem na nossa mente é que a paciente tem uma baixa reserva ovariana. E as pacientes que têm uma baixa reserva ovariana, elas já têm o FSH muito alto. E o estrogênio, o estradiol, ele não é um excelente hormônio para controlar a ovulação. Ele até controla. As pacientes que tomam estrogênio alto desde o início, o FSH cai e a paciente não recruta folículo. Então, na maioria das vezes, a paciente não ovula. Nas pacientes que têm baixa reserva ovariana, é muito difícil você controlar a ovulação com estrogel. E aí você tem que usar doses muito altas. Então, o ideal, o que é usar estrogênio na segunda fase do ciclo.
teoricamente na fase anterior. Aí o FSH da paciente abaixa, a gente chama isso de priming. E aí depois você consegue usar uma dose de estrogênio padrão. Mesmo assim, pode ser que a paciente ovule. E se a paciente ovular, basicamente você não vai conseguir transferir naquele ciclo. Não tem muito o que fazer. Uma outra forma, se a paciente está ovulando, que é uma forma que a gente gosta mais, é tentar fazer a transferência de embrião em ciclo natural, ou seja, não usar o estrogênio via oral. Acompanhar o ciclo da paciente, deixar ela produzir o próprio estradiol dela e acompanhar o endométrio, às vezes fazer até ela ovular e depois acompanhar para ver se ela realmente engravida. A gente tem feito muita transferência de embrião em ciclo natural, alguns trabalhos mostram que isso talvez faça sentido, que eu acho que deveria ser pelo menos pensado nesse caso dessa paciente, né, Tatá e Novaes. Conversar um pouquinho. Eu não sei se ela tem ciclo menstrual regular ou não, que é uma coisa bem importante. Se ela não tiver, fica um pouco mais difícil de transferir em ciclo natural. Beleza? Pessoal, queria agradecer a todo mundo que manda as perguntas aqui pra gente. Não esquece dos nossos 3 Cs. Comenta, compartilhe, curte nosso vídeo. Se puder se inscrever também faz todo sentido. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!